Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar sobre a seguinte questão: como conduzir reuniões eficazes e produtivas. Na última semana, o Brasil ficou perplexo quando o ministro Celso Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a publicação de vídeo gravado por ocasião de uma reunião de ministros em Brasília com o presidente da República. A sociedade brasileira ficou perplexa, realmente perplexa, assustada, assombrada com os termos usados pelo presidente da República e alguns de seus ministros. Uma linguagem puramente de botequim de terceira categoria. Não quero que você pense que em muitas organizações aqueles termos não são usados. É verdade, eles são usados, mas talvez não com a mesma violência com foram usadas na presidência da República. De qualquer maneira, um mau exemplo que verdadeiramente envergonha a todos nós, inclusive a imagem do Brasil no exterior. Quando eu ouvi aquelas palavras, logo a seguir eu liguei para alguns amigos, e também, não apenas na sexta-feira à noite, mas no sábado também. Eu liguei para aproximadamente 25 executivos do meu relacionamento. E todos disseram estar profundamente perplexos com aquilo que ouviram. E eu perguntei: os senhores já participaram de uma reunião com o vosso presidente, ou diretor, ou vice-presidente, que usasse de tamanha verborragia putrefa? E eles responderam não, até porque hoje, nos dias em que vivemos, aquilo poderia simplesmente representar um assédio moral. E o assédio moral dá uma demissão por justa causa. Por esse motivo, eu quero chamar a sua atenção para este assunto de tal forma que nós, executivos, em nossas reuniões, nos comportemos com civilidade, com educação, com respeito e, sobretudo, com um linguajar decente. Se você é um cristão, você já deve ter ouvido a seguinte expressão: as más conversações corrompem os bons costumes. Você deve ter também ouvido expressões do Novo Testamento em que os seus autores diziam para que nós devíamos usar as nossas palavras como sal para purificar, para educar, para enriquecer, para instruir e para inspirar. Aquela reunião no Palácio da Alvorada foi uma antítese de uma reunião de um presidente da República com 25 de seus melhores assessores. Uma vergonha, notadamente. Então, tratemos do assunto diretamente, de tal maneira que possamos passar uma mensagem positiva para todos vocês que estão dentro de nossas organizações. Toda reunião deveria ser procedida pela preparação de todos aqueles indivíduos que vão falar naquela reunião. Em segundo lugar, é importante ter uma agenda, ter um horário para começar, ter um horário para terminar e, dentro dessa programação, não devem ser tratados mais do que 2 ou 3 assuntos. Em terceiro lugar, uma reunião não poderia ter mais do que 12 pessoas. Até porque, se cada um tiver 5 minutos para falar, afora os debates, você imagine quantas horas serão perdidas, porque todos nós sabemos que uma reunião, quando ela passa de 30 minutos, 1 hora, é desperdício de tempo. Não se decide absolutamente nada. É blá, 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 blá. E hoje, se você fizer uma enquete,
a maioria dos gestores de nossas organizações, nacionais e internacionais, abominam essas reuniões que são feitas apenas para que se matem baratas. Depois de termos uma agenda, as pessoas preparadas, é necessário que a reunião comece na hora, termine na hora. Em quarto lugar, que não haja qualquer desvio daqueles assuntos propostos na agenda. Daí porque todos precisam vir antecipadamente, devem se preparar antecipadamente. E uma outra coisa que é extremamente importante na condução de uma reunião de importância, de envergadura na organização. Em geral, os executivos discutem entre si as questões que ali serão debatidas de tal forma que eles já venham quase com uma decisão tomada sobre aquele assunto. Eles vão aproveitar aquela reunião para fazer algumas arestas, para cortar algumas coisas que são desnecessárias. Então isto é fundamental. Uma outra coisa que é importante é que haja delegação a um dos participantes para redigir uma ata do que foi discutido, de que conclusões a empresa, por meio de seus executivos, está chegando e quais aquelas pessoas que serão responsáveis pelas ações decorrentes da tomada de decisão. Se isso não for feito, é pura perda de tempo, é pura perda de tempo. Os executivos estão roubando o dinheiro dos acionistas. Desculpe a veemência, mas essa é que é a verdade. Eles estão brincando com o dinheiro alheio. E como você sabe, o tempo é o bem mais precioso de uma pessoa. Daí porque não me canso de repetir a célebre frase de Benjamin Franklin: amas a vida? Então não desperdices o tempo, porque é dela que a vida é feita. Como você sabe, nós não podemos multiplicar, somar, dividir, armazenar, comprar, vender o nosso tempo. Ou nós usamos, ou nós o perdemos. E uma reunião, você não pode perder tempo. Uma outra coisa que é importante numa reunião, ela precisa ter um líder. Ela precisa ter um líder de verdade. Um líder que saiba dizer basta. Basta, basta. Uma outra coisa que é importante para que uma reunião se torne eficaz é que, a despeito das discussões, as pessoas, os envolvidos, devem evitar a todo custo um linguajar chulo, os xingamentos. Uma falta de respeito, uma falta de educação a ideias alheias. Na verdade, quando numa organização todos os executivos pensam da mesma maneira, todos podem ser substituídos, deve permanecer apenas um. Até porque uma organização não é como a vida militar, 1, 2, 1, 2. Não, na vida empresarial, nos dias atuais, tem que haver a pluralidade, tem que haver ideias diferentes, tem que haver oxigenação de ideias, de tal maneira que as pessoas possam verbalizar as suas ideias, os seus projetos, sem medo de serem censurados ou criticados. Você que é executivo, você sabe da importância disso. Você sabe o quanto é importante as pessoas pensarem diferentemente. Então, essas ideias, elas são extremamente importantes se você quiser conduzir uma entrevista eficaz na sua organização. Eu até trouxe aqui alguns livros que li algum tempo atrás, que eu sugiro que você repasse-os, que você adquira-os, leia-os, reflita sobre eles e aplique no seu dia a dia de sua organização. O primeiro chama-se Corporate Conversations. As nossas conversações nas nossas organizações devem ser de alto nível, devem ter profundidade, não podem ser reuniões superficiais, não pode ser um besterol diário. Nós temos de elevar o nível da organização. Temos observado que nos últimos anos, muitos executivos não planejam,
não se esforçam para erguer as barras de suas organizações. Pelo contrário, eles permitem a mediocridade, e a mediocridade nos cega, nos torna ignorantes e moradores das cavernas de Platão. Um outro livro que eu sugiro que você leia, se você tem pouco discernimento sobre gestão de negócio, que você leia o livro de Mittenberg, On Management. Ou se você não quiser lê-lo, leia o livro do Peter Drucker, Gestor Eficaz, que é um sumário daqueles pontos principais que denotam o talento, a capacidade, o preparo e a virtuosidade de um executivo. Gostaria também de sugerir que nos dias atuais, onde os conflitos estão em todos os lugares, nos lares, nas igrejas, nas organizações do governo, que você leia este livro, New Ways of Managing Conflict. Esses são poucos livros. Eu poderia aqui levá-lo à minha biblioteca, onde eu tenho aproximadamente 8.500 livros, versando sobre todos os assuntos possíveis, porque eu acredito que a única maneira de nós nos libertarmos dessas mazelas, da ignorância putrefa, das más conversações, dos palavrões, dos xingamentos, das ameaças, do assédio moral, podemos ser redimidos de todas essas questões por meio da leitura. O livro liberta, o livro abre os nossos olhos, o livro amplia a nossa visão. Daí porque dou tanta ênfase à leitura e ao estudo solitário. O fato de você ter um MBA ou um PhD na Universidade de Harvard não significa absolutamente nada. Significa apenas que você foi capaz de compreender aquilo que os professores lhe transmitiram. Você só poderá dizer que tornou-se melhor com seu PhD ou com seu MBA se você acrescentar e superar o seu próprio mestre. E esse é o objetivo da educação, é colocar o homem sobre os seus próprios pés, de tal forma que ele ande por ele mesmo, que ele tenha independência, que ele tenha autonomia, que ele tenha criatividade, inovação, iniciativa e assuma riscos calculados. As reuniões são extremamente importantes em nossas organizações. Mas cuidado, para que elas não se transformem em apenas uma espécie de reunião para matar baratas. Há um conto muito interessante extraído da sabedoria de Ross Perot, o fundador da EDS. Ele hoje é falecido. Ele era um empregado da IBM, ele era um vendedor, e quando ele recebia sua cota no mês de janeiro para o ano inteiro de vendas, ele a completava no primeiro mês, do mês de janeiro. E aí ele passava 11 meses sem fazer absolutamente nada. Um belo dia, ele abordou o seu diretor, ou a diretoria da IBM, e sugeriu que a IBM abrisse uma nova atividade, um novo negócio, que era a área de serviços de informática. E a IBM naturalmente recusou. Ele então pediu demissão, tomou $1.000 emprestado de um amigo e começou a sua empresa EDS, que depois de alguns anos ela foi vendida por $2,5 bilhões para a GM. E aí, logo a seguir, ele se tornou membro do conselho do Board of Directors da GM. Dizia ele, criticando a GM, que se os membros do conselho da GM viessem para uma reunião e encontrassem uma cobra naquela sala de reuniões, a primeira coisa que os membros diriam era o seguinte: vamos constituir um comitê. Esse comitê vai fazer uma prospecção sobre qual a melhor consultoria para nos dizer do porquê esta cobra chegou até a nossa sala. E diz ele que enquanto isso se desenrolava, todos eles estariam picados e mortos pelaquela cobra
que entrara na sala de reunião. É isso mesmo. Muitas vezes, as nossas reuniões são inócuas, são ineficazes, são improdutivas, são pura perda de tempo. Portanto, você que é um jovem iniciando a sua carreira, ou você que já é um executivo formado, de meia idade ou de idade avançada, tenha muito cuidado. Prepare-se para conduzir reuniões produtivas e eficazes, porque só assim poderemos mudar o ambiente de nossas organizações e, sobretudo, o ambiente nacional, hoje tão sofrido, tão desgastado, tão apodrecido, e o Brasil cada dia se tornando uma espécie de pária do mundo. Um país que vai se isolando em função da ignorância que permeia todas as nossas instituições. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores. www.gutenberg.com.br. Se preferir, você pode me mandar um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Eu posso lhe garantir que responderei o seu e-mail de uma maneira muito rápida. Quero pedir também para que você visite o meu site. Lá você vai ler os meus artigos, os meus clipes, as entrevistas que conduzo, entre tantos e tantas outras matérias que são feitas para beneficiar, para despertar, para chamar a sua atenção, muitas vezes até de uma forma dura, de uma forma firme, mas todo esse meu trabalho tem um objetivo, é torná-lo o melhor executivo, porque sabemos que o Brasil somente tornar-se-á melhor quando eu for melhor, quando você for melhor, quando todos nós juntos formarmos equipes fortes e vitoriosas. Portanto, vamos combater a ignorância, a ineficiência, a improdutividade, o marasmo, a complacência, as más conversações e também a fofoca que graça em nossas organizações. Muito obrigado a você pelo seu tempo, e se você gostou ou se gosta do meu trabalho, que você divulgue entre os seus amigos. Muito obrigado mais uma vez, e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!